Carlos Oliveira Pratas e a minha mãe era, por lado do pai e mãe, era Pereira Palhano, Rosa Pereira Palhano. Meu pai é natural de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Se criou-se em Campo Novo, lugar chamado Pito Aceso. E a minha mãe é natural aqui de Itaporçu. Como que eles se encontraram? Eu não sei como contar, como que eles se encontraram. Eu, na minha conta, eu acho que eles se encontraram porque o sogro do meu avô morava aqui atrás da casa da Arzira ali. E daí eu faço que o pai era padrinho de um filho dele e ele era padrinho da minha mãe. Eu não sei contar como é que eles se encontraram. Eu calculo que nessa vinda do meu avô, que vinha visitar o sogro dele, eu acho que o meu pai vinha junto e acho que foi se encontrar aquilo ali. Uhum. A minha mãe morava natural ali do compadre Pedro Bogo, do outro lado do rio, naquela curva ali. Tem um capô de eucalipto, quando eles casaram, moravam aí. Terezinha Nunes de Oliveira, 45 anos. Fez 45 anos em fevereiro e em julho ela faleceu. Do lado da mãe era Tomás Vidal Palhano, a avó era Maria Pereira da Conceição. E do lado do pai era Américo Antônio Pratas, Maria José Martins de Oliveira. Bisavó que eu me lembro, que a minha mãe contava, que eram os avós dela, Salvador Vidal Teixeira Palhano. E a avó da minha mãe era Ana Maria Ventura de Albuquerque. A avó do meu pai nunca, malemar, eu tenho lembrança, mas não posso dar certeza. Mas se eu não me engano, os avós dele parece que era Manuel Joaquim Luiz. Porque o meu avô, o meu bisavô, que era o avô do meu pai, disse que era espanhol, veio da Espanha. Porque deu uma guerra na Espanha e ele, para não participar da guerra, veio para o Rio Grande do Sul. Daí meu avô é natural de Passo Fundo, não, Antônio Prado, que é o pai do meu pai. A minha avó é de Passo Fundo. E o meu pai é natural da Lagoa Vermelha. Quando ele veio para Campo Novo, ele é de 1911, nasceu em Lagoa Vermelha, veio para Campo Novo em 1919. Os meus pais são de um ano só, os dois. A minha mãe 9 de julho e ele 23 de outubro. Terreno aqui para encurtar o caso, o meu avô tinha esse terreno aqui, que era o pai da minha mãe, e não sabia a quantia que tinha. Era uma área e não sabia a quantia que tinha. Daí ele mandou medir o terreno, daí a parte que o que mediu, fez a linha, eu que transportava as balizas. Isso foi em 1949. Só que o mês não me lembro. Daí o que ficou para o meu avô doou para 4 filhos dele, e o que ficou para o que pegou o terreno para medir, daí meu pai comprou. Meu pai, quando eles casaram, eles entraram a morar ali. Então o meu avô tinha a minha mãe aqui, da linha para cá, e eu faço do compadre Pedro, que é o pai do compadre Bar, ficava da linha para cá. Então o pai comprou essa área de terra, porque já estava morando em cima. Ele contava que eles vieram para cá, eles casaram em novembro, daí vieram para cá em setembro. Eles contavam. Daí fizeram a casa ali, eu já nasci ali. 18 de outubro de 1935. Eu sou João Maria, daí a outra Eli Rosi, a outra Maria, daí a Catarina, daí até por sorte é a Maria das Neves, o nome dela. Catarina, daí Sebastiana, daí o Dilo, que é Adelina o nome dele, daí a mais nova, que era a Ana. Olha, eles plantavam milho, feijão,
é o que mais plantavam naquela época, quando eles entraram no Moraí, o arroz, quando plantava 3, 4 litros de arroz, era bastante. E daí amendoim, batatinha, aipim, para manter. E mel. Tinha uma caixa de abelha, daí colhia o mel e vendia o mel para comprar o que precisava trazer para casa. Porco, criava porco, vendia porco gordo, porco magro. Uhum. Tinha época que tinha 40, 50 porcos tirando a casa ali. Era roçado a capoeira. Marcava moita na capoeira lá, roçava ali, plantava, daí no outro ano passava no outro lado da capoeira. Daí quando queriam plantar aquela tiguera, daí carpia de chata. Arado naquele tempo, chacho, saraquá. O saraquá ia cortado uma maleza grossura assim, mas mesmo da tudo a gente apontava. Daí largava no chão aqui, abria a cova lá, puxava, jogava a semente e hincava o pé. Que era plantado era feijão e milho. Daí plantava semente abóbora pro meio, a mesma coisa. Para plantar uma semente de melancia também, a mesma coisa. Até a melancia meu pai vendia na época. Até que eu peguei a idade de 14, 15 anos, ele vendia melancia também. Vendia melancia, vendia milho, feijão, batatinha, porco, galinha. Que nem a galinha tinha um homem que comprava e transportava para vender na cidade. Ele comprava galinha aqui na região, galinha e o ovo, e transportava. Ele contava que levava para caçador, com 2 cargueiros aquela galinhada. Ele vinha de cavalo? Ia de cavalo. E tinha 3 cavalos, um para o arreio e 2 para o cargueiro. Esse homem que comprava galinha aqui na região e levava para fora era o Francisco Minandre Rodrigues de Moraes, era o avô da prazeira. Ele vinha, tratava a galinhada, quem tinha galinha e ovo tivesse, daí ele vinha com o cargueiro para carregar para levar. Daí ele comprava da vizindade e tudo. Às vezes vinha a pé, fazia a compra, deixava tratado e vinha a cavalo, vinha puxando o cargueiro. Cargueiro de cesto, no cargueiro de cesto. Era dividido, que nem o cesto vai aqui, era dividido o cesto no meio. Carregava embaixo e em cima. Preparava, tinha um chão na frente da casa, na parte da cozinha, é um chão bem chato assim. E daí batia o feijão ali naquele chato ali, manguá. Eu bati no manguá, feijão. Daí ia aventado aquele feijão na peneira de taquara, E quando tinha bastante vento, daí isso botava um banco, uma altura assim, pegava uma vazia, estendia um pano embaixo daquele banco, daí ele subia naquele banco, pegava um balaio, bacia, naquele tempo não existia, pegava um balaio com feijão e ele ia no ar, ia despejando devagarzinho, o vento ia tirando o cisco. Ele aventava isso aí, o feijão, o trigo e o arroz. O milho era puxado no cargueiro, era tudo puxando no cargueiro. Milho, feijão, arroz, trigo. O milho tinha que puxar no cargueiro para casa. E daí para descascava, debuiava aquele milho, pegava a espiga e debuiava na mão. Daí fazia caldo na mão de buiar milho. Daí fazia um monte no soalho da casa. Primeiro era socado num cesto. Mas estragava o cesto, socar o milho ali para debuiar. Daí quando nós tínhamos a casa de soalho, botava o milho descascadinho num canto, daí pegava uma vara, uma gomeirinha assim, dessa grossura, umas beiras de 1 metro e pouco, pau em cima. Daí tirava aquele sabugo. O arroz, nós batíamos na cancha, no mesmo chão.
que era batido o feijão, o trigo, o arroz. É, tudo bem essa E metodologia. daí nós mudemos a pegar o arroz, trazia dentro de casa, empilhava dentro de casa. Daí tinha um banco comprido, pegava um massinho pequenininho assim, batia em cima daquele banco. Daí amarrava com a mesma paia ali e jogava para a janela a paia para fora. Era assim. Daí com o tempo, isto já foi ali para 61, 61, 62, daí ele inventou uma cancha, que cabia 2 de cada lado, para bater, pegava o arroz, o maço assim, e batia. A parede daquela cancha era a parede era umas tábuas de forro, batia bem ali e jogava a paia. Cascar arroz era no pilão, ponhava no pilão. Conhece o pilão? Conhece o mão do pilão? Aham. Daí socava. Dava uma socada boa quando tinha bastante farelo. Pegava, tinha uma pá. Conhece a pá de taquara? Não, essa não. Era o mesmo modelo da peneira. Só que é bem fechadinho. Que é onde era aventado aquele arroz. Aquele pá era para aventar arroz e o trigo. Que era aventado aqui. É o mesmo modelo, o mesmo tamanho de uma peneira, é o mesmo modelo. Até... Quero ver. Daí quando os pilãs entraram, botaram o moinho ali, daí que nós começamos, daí eles botaram um descascador, daí começamos a levar arroz para descascar. Não conhecia muito pilão? Conheci. Conhecia. Aham, conheci. O primeiro que botou o descascador de arroz. Do Agostinho? É o Agostinho, o Nicola, o Badentor e irmão deles. O que mais cuidava do moinho era o Agostinho. E daí que foi começar a descascar arroz lá, daí não foi socado mais o arroz. A roupa era comprada, naquele tempo diziam comprar uma fazenda para fazer roupa. Comprava os cortes lá, comparação à loja aqui, daí a minha mãe ela tinha máquina de costura de mão. Daí ela cortava e ela mesma fazia a roupa para nós. E era trazido de videiras, no começo ali era de videira. Daí que o meu pai comprou a máquina, muita gente conhece que as máquinas por Saraquá. Mas quando ele comprou a máquina, dizia a pec-pec, porque pec-pec a máquina. Daí na região aqui, até que eu peguei a idade de 15 anos, se eu não me engano, era só ele que tinha a máquina naquela. E não me lembro, não sei contar onde que ele comprou aquela máquina. O animal pro arado foi começado em 1947. Era só um que puxava. Eu que puxava. Ele no arado e eu puxando. Só um boi? Uma égua. Daí quando foi em 47 e 48 eu entrei na escola, daí ele ficou sozinho, daí ele amansou outra junto com aquela, no arado. Daí ele trabalhava com as duas no arado, ele sozinho. Daí foi onde eu aprendi como é que era o arado, eu não sabia como é que era. Daí quando foi em 1949, ele resolveu amansar uma junta de boi. Uma junta de boi na sistema que ele deixou para mim, que eu aprendi com ele, eu estava com 14 anos quando foi amansada a primeira junta. Completei 14 anos. Ele pegava o boi que era para domar, botava a corda na orelha daquele lado que era para virar, e puxando e falando por o nome do boi. Daí encangava os dois, daí estavam entendendo da corda, da rejeira na orelha, daí ele puxava um para lá, outro para cá e falava por o nome do boi. Do ponto de diante ali, há poucos dias, ele estava indo sozinho. Eu fazia assim, eu fiz.
Eu domei algumas juntas de boi. Tenho marcado ali, tenho marcado aqui. O nome de tudo aqui, ó. O boi carreira, porque o boi de serviço. Daí tinha a cana, o arado, a rejeira, falar em rejeira, hoje ninguém sabe o que é rejeira. A brocha de brochar a canga no boi, ninguém sabe. O ajoio de ajoiar o boi, por nome de ajoio, ninguém sabe. O ajoio que pega do chifre do outro, aquele é o ajoio. E daí o arado tem o cabeçalho, nós conhecíamos por cabeçalho. É engatado a canga. E daí a cepa do arado, a chapa do arado, daí os cabos ali, nós dizíamos os cabos que é feito dele. Os cabos eram procurados mais feitos de Guamirim. Olha, para encurtar o quadro, eu ficava, enquanto estava enxergando, eu estava tocando. Pegava cedo e de meio-dia dava um descanso para os bois ali, para uma hora e pouco, dependendo se tivesse o tempo. Ia embora para a roça enquanto estava enxergando, estava tocando. Às vezes vinha de noite, até meu pai brigava comigo. Ele dizia, quando o sol está entrando, você vem para casa. Mas eu, enquanto estava enxergando, o sol tinha entrado, tinha ido embora, e eu mal e mais enxergava de ir orado. É bem isso Ele mesmo. brigava comigo, não faça assim. A primeira junta de boi era um boi ovelha. Era a pintada e o bonito. A segunda junta de boi, em 1950, a segunda junta, era o Brasino e o Barroso. Em 1954, domei outra junta, era o Estrela e o Gaúcho. Eu domei de meu mesmo, em 1957, era o Pintado e o Tubarão. Em 1960, eu domei duas juntas, era o Brasino e o Chupim. A segunda era o Faceiro e o Alegre, de 60. 62 eu domei duas juntas. Uma junta era o Faceiro e o Jardim. A outra junta era o Divertido e o Campeão. 65 eu domei outra junta, era o Gaúcho e o Divertido. 67 eu domei outra junta, era o Crioulo e o Palhaço. 72 tomei outra junta, era o Alegre e o Mimoso. 74 domei outra junta, era o Gaúcho e o Mimoso. 77 domei outra junta, era o Nilo e o Canário. 84 domei outra junta, era o Alegre e o Macaco. E daí que eu ajudei os piá a domar, em 88, era o Dourado e o Sabino. Em 92, eu ajudei eles a domar outra junta, era o Alegre e o Faceiro. Em 95, eu ajudei a domar uma junta de novilha, que eu comprei para eles, era a Fortuna e a Paloma. Foi a última junta. E eu não contei, porque quando faltava um, tinha o outro, eu amansava o outro junto. Eu falei que ia deixar um para trás. Porque o Brasino e o Chupim, daí quando foi 61, meu pai tinha um boi guacho de 4 anos, ele disse, pega o guacho e bota com o Chupim, adora botar no arado. Peguei, mas foi por um dia, estava bom. Mas também botar com boi antes de serviço. E daí lavravam, daí já não era mais queimada, daí lavravam, aravam o terreno? Lavrava, a terra era, às vezes roçava lá uma capoeirinha lá, e virava a terra de arado, que fazia o que nem eu falei de antes, roçava uma capoeira, já digo, de 2 anos, 3 anos, e queimava, plantava, tirava a planta, na próxima ano fincava o arado,
cara enfiado em raiz. Meu bracinho aqui, né? É. E tenho e sinto, eu não podia fazer aquilo que eu fazia. E aí, lavrar, e já chegou a lavrar de mais de uma junta por pedaço de... Mas não junta? É. Tenho 62, a de 60 eu trabalhava com uma junta, o Gilo trabalhava com outra. A de 62, que eu domei 2 juntas também, ele trabalhava com uma junta, eu trabalhava com a outra. Daí em 64 eu me casei, mas nós estávamos sempre juntos. Ele me ajudava, eu ajudava ele. Às vezes quando eu me apurava, o meu pai mandava ele me ajudar. Então era assim. Quando o Taquaruçu, que eu sei, que eu tenho guardado na cabeça, na região do Taquaruçu ali, passando o rio ali até lá onde está a Comadre Virma, aqui no passar o rio ali do Taquaruçu, onde está a Dona Lucinda ali, os que eu conheci morando ali, é os Weber. Atrás daquele pinheiro que sai do Moinho Velho ali, do Moinho de vocês ali, tem aquele pinheiro ali, aquele pinheiro foi teu pai que cortou o pinheiro ali e deixou aquele pinheirinho assim, ficava atrás da casa da Olinda, que era a mãe dos Weber. Pinheiro estava grosso, teu pai cortou o pinheiro grosso e deixou aquele ali. E os Weber moravam, os filhos da véia, moravam onde está o garpão do Lenor, ali onde está o Fernando. Uhum. Morava ali o Lício, que era genro da véia Olinda, morava o Vilinho, que era filho da véia Olinda, morava o Juventino, chamavam para ele o Tino, moravam ali os 3, dava para um dar um recado para o outro, assim. E o Zelico morava ali, perto da onde está a tua casa, mais para cima um pouco ali, o Zelico. Daí ele mudou-se lá naquele bueiro lá que vai para o Anjo. Certo. De lá que ele mudou-se ali, onde o Lenor comprou do Juarez ali. O Zelico veio. E daí lá os palhanos lá. Ali onde eu falei que a minha mãe morava, quando eles casaram, naquele capão de eucalipto do Combate Pedro Bogo, do outro lado do rio ali meu avô morava ali. E eu calculo que pelo que contavam, quando ele casou, eu acho que ele se colocou ali. Seu avô, quem que era seu avô? Tomás Vidal Palhano. E daí tinha o Farcido Inácio. Por parte de mãe. Por parte de mãe. E daí tinha o Farcido Inácio, que era irmão dele, morava ali do compadre, quando passa, que vai da igreja, passa do Pedro Felisbino, do Pedro está para debaixo, para lá de cima assim, tem uma baixadinha ali. Ali morava o Inácio, que era irmão do meu avô. Por isso que chamava o Lixo Inácio, Chico Inácio, porque o velho pai dele era Inácio. Quando morreu o Inácio, eu estava chegando nos 11 anos. Em 48 entrou o Darol, o Luiz Darol. O José, filho dele, e o Antônio, como colega de aula. 48, 49. O Luiz Darol, que era o pai do José Darol, e daí o Silvestre Carel, as mulheres eram irmãs, a do Silvestre e a do Luiz Darol. O Carel era Silvestre Carel, o nome velho. O Silvestre Carel é o pai do Carel de Ferrugé. Porque esse Carel de Ferrugé eu não conhecia ele, conheci depois que ele voltou aí. Tinha um irmão dele, o Tadeu Carel, foi um colega de aula na época. Os pilão, eu não sei que ano foi que eles entraram, mas em 50 eles montaram o Moinho ali em 1950. Os de Lourenço eu não sei contar que ano foi que entraram, mas eu não dou bem certeza. Mas foi ali para 49, 50, não sei. Porque em 51 eu entrei na escola do Frade Marconde, estava o João Bogo, a Otília, irmã dele, a comadre Virma, um irmão dela, o Pedro,
Até de parte do italiano era só. Então, os moradores que eu me lembro que morava na região aqui no São Grosso do Sul. E daí para baixo aqui, que era um colega, os Palianos, com a família Costaneiro, que dizia, Félix Carvalho, ficava aqui para baixo, onde está aqui o terreno do Mário Águia aqui. Aqui é dos Costaneiros. Aqui do Pedro Pilão para cima, de tal Pedro já era, da família chamavam Chato, mas era de Oliveira. É o que eu sei. E o que morava ali, do Pedro Pilão, na costa do rio para cima ali, chamavam para ele o Chico Pedro. E daí na linha Moraes, que eu conheci, que eu conheci, a minha mãe falava, ali atrás da casa da Arzira morava atrás de João Rafael que chamava, mas era João José de Moraes. E o Joaquim, que era irmão dele, morava ali onde morou o Francisco Gervásio Faquim, que vai para os Meros lá. Era o Joaquim Rafael chamava, mas era Joaquim José de Moraes. E daí quando morreu o velho João Rafael, que chamava, entrou o Francisco Siberiano Liar, que era o bisavô da Arzira. Entrou, morreu ali, está sepultado ali o cadáver velho. Siberiano, Leal dos Santos, e a velha era, se eu não me engano, era Virgilina Teodora dos Santos. Aonde que eles foram sepultados? Atrás da casa da Arzira ali. Tem um cemiterinho ali. O compadre Anísio, que é o pai da Arzira, era neto do Severiano. Não conhecia a Carolina? A mãe do compadre Anísio? Não. Carolina morreu em fevereiro de 72. Me lembro, foi em 72 que nós tínhamos a mais pequena que nós tínhamos, a Nerci. A Nerci é de 71. A Nerci é a mais pequena que nós tínhamos na época. Por isso que eu tenho muita coisa guardada aqui. E daí o Severiano e a Virgilina eram os pais da Carolina, que era a avó da Arzira. E a Carolina era a segunda mulher do meu avô. Américo Antônio Prato, o nome dele. Era o pai do meu pai. Ele morreu ali no entrar, sai da estrada, no entrar que entra pro Chacho ali, só saía da estrada. Ele morava ali? Ele morreu ali, velho. Mas ele veio de Campo Novo, veio morar lá onde morreu a comadre Maria Irmã para trás. De lá que ele mudou, meu avô morreu ali. Meu avô veio de Campo Novo, se eu não me engano, foi em meio de novembro de 1943. Olha, eu aprendi a ler quando eu entrei na escola. Eu entrei na escola em meio de março de 1948. Eu entrei na escola em março e em outubro completei 13 anos. Eu via falar em escola, mas não sabia como é que era a escola. A aula ninguém falava, dizia escola. Eu, como eu falei, eu sabia contar, mas não conhecia os números, não conhecia a letra, não conhecia nada. Daí, quando eu entrei na escola, que eu fui saber como é que era o meu sobrenome. Eu estava com quase 30 quando entrei na escola. E daí, meu pai, quando estava na véspera de eu entrar na escola, daí ele cortou um papel, caderno, naquele tempo era difícil, cortou um papelão e escreveu o ABC grande que dizia, o ABC grande e o ABC maiúsculo. O ABC minúsculo é o ABC pequeno. Escreveu o ABC e escreveu os números até 20. Daí ele me ensinava. Era a professora Olga Pereira. A escola era livre de tal mercado. Eu não sei contar bem certo, mas por o que me contaram, foi onde de tal mercado do Modesto Morro, era onde era a escola ali. Em 1948. Em novembro de 1949,
Daí o marido dela matou um ali, daí foi embora em 49, novembro de 49. Daí ela disse, eu não tenho mais aula, eu vou embora. Foi embora em novembro de 49. Era Olga Pereira, o marido dela, José Leoné Pereira. Ia caminhando daqui lá? Era muito difícil ir a cavalo. Um dia de jada, o meu calçado era este aqui, pisando na jada. A calça bem comprida para que assim. Esse caminho fundo dessa altura, eu sou capaz de mostrar onde que eu passava quando eu ia à escola. Esse caminho fundo assim, esse cadeirão assim dos animais, pisar assim, esse cadeirão, estava aquele gelo das grossuras assim, para não pisar no gelo, eu ia por cima do barranco. E às 8 horas tinha que estar lá. Não foi muito tempo, eu estava escrevendo, foi pouco tempo. Porque lá me ensinava, eu chegava em casa, meu pai não tinha nada, até umas horas da noite, ele dizia, pega o livro, pega o caderno, vai escrever, vai estudar, que eu vou ensinar. Eu num banco baixo assim, com os livros ali, o caderno ali, ele tinha uma lousa, eu com o meu material ali, e ele atrás de mim, me ensinando. Quando fazia mais ou menos uns 3 meses que eu estava na escola, a professora mandava escrever o nome no caderno. E ela escrevia e mandava eu copiar. Daí um dia ela disse, Joãozinho, vem cá, me chamava só Joãozinho. Joãozinho, vem cá. Pegou um papel lá, escreva teu nome aí. Escrevi meu nome. Disse, tá bom. Ela me deu uma colherzinha de chá, essas colherzinhas que chá hoje, desse tamanho assim. Me deu um prêmio de escrever meu nome. Passado não foi muito tempo, ela me chamou de novo lá, Joãozinho, vem cá. Ela me chamou para abrir um livro lá, e diga o que vem a ser essa palavra aqui. E eu não me esqueci. Diga que palavra, eu peguei, consequência. Está aqui marcadinho. Daí ela me deu uma caneta. Uma caneta amarela de comprimento. Porque antes tempo a caneta não era essas canetas que tem hoje. Uhum. A caneta tinha uma caneta comprida desse tamanho, tinha um negócio de colocar, conhece pena de caneta? Eu já vi. De colocar na caneta. Então aquela caneta tinha um depósito aqui no pé da caneta, e em cima na ponta era bem fininho. Ela me deu aquela caneta, e li aquela palavra ali, consequência. Tá, Joãozinho, lê para você. Eu estava chegando, eu entrei em 48, em 49, em novembro, que ela parou com a escola, eu estava começando na 3ª série, que era o 3º ano que dizia. Daí fiquei o ano 50 sem aula. Daí entrou o Flávio Marconde, que é o sogro do Pascoal, entrou da escola, eu estudei 1 ano na escola do Flávio Marconde, aqui no Itapuruçu. Bem na entrada ali, no passado da casa da Anice ali, para a direita ali, isso era a casa da escola. Foi a primeira escola então ali? Ou não? Ali foi a primeira. Ali foi a primeira escola que eu me lembro, foi a primeira. Estudava até que ano? Quando eu estudei 1 ano na escola do Flávio Marconde, daí entrou o Dorvalino Nízer. Daí quando entrou o Dorvalino eu estava com 17 anos. Daí o Dorvalino não me quis na escola por causa da minha idade. E quando eu estudei na escola do Frásio, em 51, completei 16 anos. E daí terminou a escola, para mim terminou. Daí eu aprendi que o meu pai insistia para mim sempre estar lendo, escrevendo, para aprender. Eu comecei a ler jornal quando o meu pai, em 49, ele pegou um encargo de feitor de estrada e de inspetor aqui na região. Então ele pegava o ficha, pegava uma carta do prefeito de Campo Novo, ele lia e mandava eu ler. Daí começou a ver jornal, foi onde eu comecei a ler, eu não conhecia jornal. Agora eu me lembro que não foi que a Ana deu aula depois. Você tinha depois do Francisco Frase. Tinha os irmãos dela, chamavam pelo Dico, é Adir. E daí a Nadir
E daí tinha outra, era, se eu não me engano, era a Zenaide. Era a irmã da Vânia que estava junto com ela. Ela vinha com o pai dela, pastor Prado, e vinha o Dico, o irmão dela, e mais duas meninas para vir na aula. E antes dela entrar, teve 3 professores. Foi em 51, tudo é madeira. As vigas eram pinheiros, a grossura assim. E foi puxado os pinheiros para fazer a ponte com uma junta de boi do parecido do Antônio da Oreza, que era teu avô. E o nome do boi era o Picasso e o Garantido. Eu falei para o Anjo Gosto que ia na festa lá no Santo Brasil. Cortava o machado. Serra, essa serra que tem, motor serra que tem hoje, não. A única coisa que tinha serra só de atorar pinheiro. Então eles atoravam, derrubavam o pinheiro, daí atoravam com a serra, em 2, um de um lado e do outro. A serra vai e vem, que diziam primeiro. Conforme se era 2, cortar 2, sempre para o pinheiro, sempre estava em 2, um para ajudar o outro. Fazia a barriga, daí cortava do outro lado. Aí umas 2 horas, 3 horas, dependendo da grossura do pinheiro. Depende do pinheiro. É. Se o pinheiro é lascador, é fácil. E aquele pinheiro que é embirento. Aqui era tudo, em toda parte era tudo carreiro. Carreiro que maiormente passava um cavaleiro. Tinha caminho fundo do cavalo e passando, ia mexendo com a terra, daí dava uma enxurrada e ia escorrendo. Ficava o barranco dessa altura, assim. Lá em estrada, essa ponte do Taquaruçu ali, o que dirigiu aquela ponte ali foi o meu pai, que ele pegou encargo de feitor de estrada em 1941. Daí ele que dominava o serviço da ponte. Essa estrada do Taquaruçu até o Maria Dia, foi ele que tocou, veio a ordem do prefeito de Campo Novo, para ele reunir o povo para abrir a estrada. E foi aberta aquela estrada de lá, da ponte até o Maria Dia. E abria com o quê? Picareta, enxada, a pá, machado. Conhece Mimbarra? Mimbarra que de Guamirim, sobre as pedras. Pedra, touca, dentro touca, uma raiz, cavocava com a picareta, pegava, enfiava o Mimbarra por baixo ali, 2, 3 homens, levantava e tirava. Em 49. E a estrada que está hoje, ela não, uma parte da estrada não é onde era primeiro. E daí, como ele pegou encargo de feitor de estrada, então para facilitar, ele foi procurando os terrenos melhores para abrir a estrada. A estrada, eu sou capaz de mostrar onde que era a estrada antes de 49. Daí, ali, antes de chegar na Ilha Moraes, mora o Mirto ali, entrava a estrada, entrava por baixo. Daí lá no Arthur passava o arroio lá e entrava, saía para lá. Então lá era a estrada velha, conhecida antes, de muito antes. Daí como lá numa estuda, lá, além da curva, era uma subida, caminhão não subia, daí que eles abriram a estrada para a linha Moraes. Na estrada, os primeiros anos que foi aberta a estrada não era na linha Moraes. A primeira patrola que veio para nós aqui, que veio era de Campo Novo. Por o bem certo, eu conhecia a patrola lá e de Monte Carlo para lá. Entrou patrola para nós aqui em 1965. Daí essa estrada que vem, que entra para ali morar e desce aqui, esta aqui nós abrimos a muque. Picareta, pá, enxada, machado. E quando foi para terminar a estrada, daí eu ia com os boi, passava aradas, daí eles enxada puxando a terra. Eu fiz a boi, essa estrada, uma parte aqui. Que nem eu falei, a primeira vez que o patrão aqui foi em 1965, antes, todo ano, quando nós queríamos entregar um produto, que nós entregava a milho, começou a vir caminhão. Quando nós tratávamos o cara vir pegar o milho, nós saía com a picareta, enxada, a pá, tampar o buraco e cortar a raiz que tinha para entrar no caminhão. Quando nós começamos a entregar milho,
um caminhão, com 20 sacos de milho, o caminhão se via louco para sair aqui. Eu abrimos essa estrada aqui, o ano que entrou, que nós deixamos melhor a estrada, foi em 1958. Daí que eu abri, fui corado, os boi eram meus mesmo, não é gavato, contando o que era. Os boi eram meus, daí eu fui corado e passava o arado, daí eles inchavam, puxando a terra. 58. Esses bueiros que tem aqui não tinha. Foi esse ano que nós fizemos aqueles bueiros. Aquele bueiro do compadre Bivar para lá, nós fizemos tudo de madeira. 58 eu estava com 23 anos. Aí no Taquaruçu, o primeiro carro que eu me lembro, que quem tinha um carro ali, que eu me lembro, foi o Pascoal, tinha um Jeep, que eu fui com ele para Fraiburgo em 63, quase ninguém tinha carro. E daí o Pilão tinha lá embaixo também, tinha um Jeep. O Augustinho Pilão. O Nicola, esse era do sociedade dos dois. O seu pai tinha uma caminhonete muito famosa, né? Um azul. Tinha. Foi o primeiro carro que ele teve ou teve outros carros? Foi o primeiro. Essa caminhoneta ele comprou em dezembro de 1966. Eu entrei o primeiro baile que eu entrei, eu completei 20 anos. Luz não tinha, era com vela, que era luz para o baile, lampião, candeeiro, o tocador, tocava música, não diziam música, tocou uma moda. Hoje diziam tocou uma música. Aquele que sabia um pouquinho pegava o instrumento para tocar, para dar um descanso para o outro. Um era o filho dele, o mais velho, Antônio Nunes de Oliveira. Ele tocava cavaquinho. E daí tinha um tio meu, que era tio e padrinho, ele tocava o violão. Olha, as músicas que eram tocadas, tinha o xote, a valsa, a vaneira, e daí tinha o terole. O terole, que diziam naquele tempo, hoje diziam rancheira. E o xote, tinha o xote sempre que diziam, e tinha o xote figurado. Sempre acontecia mais no fim de semana. Quando fazia o puxirão, ajutório, o ajutório não tinha baile. Quando falava em puxirão, já dizia que quando dizia o puxirão, tinha baile. Então daí fazia o puxirão, reunia o povo para fazer o serviço. Então daí o dono do puxirão já convidava o povo para o baile. Olha, para contar o caso bem certo, começou por o pai dela. Eu vinha de Frei Rogério, alcancei ele, daí ele sempre usava o Jovinho, o companheiro dele, fazia uma dancinha, era no domingo. A conversa foi pouco. Começou por causa de uma ratoeira, sabe como é que é a ratoeira? Daí na ratoeira eu cantei um verso para ela, daí em vez dela responder o verso, ele respondeu. E daí que nós comecemos. E lembra do verso que o senhor fez ou não? Ora, Deus o livre que eu não me lembro. Me lembro do verso que eu disse e me lembro do verso que ele disse. Então fala para nós então o verso aí. O verso que eu disse para ela, eu disse: lá do céu caiu um cravo pintadinho de marfim. Estou dançando essa ratoeira com a filha do seu Joaquim. Porque o Joaquim era ele. Certo. E daí ele respondeu: eu trabalho no mato, na mão faço calo. A minha filha está dançando essa ratoeira com o filho do compadre Carlos. Eles deram compadre. Eu não me esqueço. E isto foi para amanhecer o dia 15 de setembro de 1962. Eu já comecei a rodear. E aonde que foi esse baile? Na casa dele mesmo. Aonde que ele morava? Aqui onde é dos Furlan, aqui da casa de os filhos da comadre Isa, que entra, em vez de chegar na casa do Valdemar, da comadre Isa ali, entrava por lá um pouquinho ali, e morava ali. Então ele trabalhava no mato, ele não trabalhava na roça quase. Ele vivia trabalhando tora para serraria.
Eu ia sempre. Aí ficava 15 dias, ficava ali. Mas ia tipo no sábado, domingo, como que era? Era no domingo. No sábado era muito difícil. Era no domingo. Domingo à tarde eu já ia para almoçar? Sempre era de tarde. E daí um dia de chuva, que não dava para trabalhar, eu ia. O namoro, só nós dois, nunca existiu. Era na cozinha, junto com os velhos. O nosso namoro era, quando não era na cozinha com ele, junto com os velhos, era lá no matiné ou num baile. Senão, não. Sair junto. A primeira vez que ela saiu sozinha, junto comigo, nós casamos no sábado, eu vim no domingo para casa, voltei a posar na casa deles, daí na segunda eu vim para casa dela. A primeira vez que ela me acompanhou sozinha, na segunda-feira, próximo depois do casamento. Daí nós casamos em 8 de fevereiro de 64. Eu vim para minha casa em fim de julho. Fiquei morando com eles. Eu fiz a casa aqui mesmo, aqui embaixo. Onde está a estrevaria, nós tirávamos leite por luxo. Ali que eu fiz a casa. Daí meu pai me deu a madeira para fazer a casa. Me deu a madeira e me ajudou a fazer a casa. Eu fazia roça para mim, fazia para ele. De 50 eu tomei conta do arado quando completei 18 anos. 53. Daí trabalhei com os boi. Fizemos aquela safra, ele vendeu os boi. 54 fizemos do mesmo outra junta. Daí 57 eu domei os meus, de meu mesmo. Mas eu com meus boi eu fazia para mim, fazia para ele. E a planta que fazia que eu fazia para mim, tinha época que eu não plantava uma cova. Eu estava lavrando e aconteceu de ter o lado de eu terminar o lavrado e terminar de plantar. Tanto para ele como para mim. Porque o que era para fazer de boi, eu que fazia. Era amansar boi, era fazer lavrado, era pegar uma lenha, era pegar uma abóbora para os porcos lá, e eu puxava a abóbora, puxava a mandioca, tudo de carroça era ele. Ele não deixava eu trabalhar com carroça. Daí quando foi em 61, mandei fazer o carro. Então daí com o carro eu pegava, eu trazia de tudo. Quem fez o carro de boi foi era casado com a tia do Daleste Paquim. Era José Tesla, chamavam para ele Bebe Tesla. Ele que fez o carro. Fez o carro e fez a canga, em 1961. Eu paguei 4 contos para o carro e a canga, 4 contos e 900. Olha, o milho naquela época ali eu puxava, era 5 sacos de milho por viagem, que ia no carro. Eu fiz uma esteira. De taquara? De taquara. A turma já diziam os teus parentes velhos, e não diziam esteira, diziam uma ceva. Eu fiz uma ceva, daí eu puxava, era 5 sacos de milho. Mas os mais velhos contavam que os formigueiros, quando entraram aí, eles entraram morar ali onde está o Santinho. Olha, diziam a tapera ora, se eu não me engano, é a tapera da firma que diziam, que é o formigueiro. E os formigueiros, eu acho que quando eles entraram, não dou bem certeza, quando entraram foi o Géres que entrou, o tal de Arthur Formigueiro, entrou com tal, eu não sei se era um jipe, o que era, não diziam um carro, diziam um automóvel. E não sei como é que eles entraram com esse automóvel ali. Daí eles entraram ali, colocaram uma casa, colocaram um galpão, uma cozinha do cozinheiro, e daí o resto ali era tudo mato, capoeirada. Agora não sei, porque antes tempo eles mediam o terreno, daí eles entraram vendendo o terreno, e daí tinha o gramensor que eles tinham, era sobrinho deles. Era Gibrais o nome do homem, era o sobrinho deles. Os formigueiros que eu conheci, dos mais velhos, eram o Aparício e o Arthur.
O Aparício morava ali, mas tinha uma casa em Videira. E o Arthur morava em Videira, mas estavam sempre juntos. E o Gibrais estava junto com eles ali, que era sobrinho deles, era o agrimensor deles. Daí eles pegaram um tal de Alfredinho Chagas, que era o cozinheiro. Eles saíam, faziam a virada dele e o Alfredinho ficava na cozinha. Era o cozinheiro deles. Tinha uma parede, aí tinha as balizas. As balizas é mais ou menos essa grossurinha assim, mais ou menos de 1,5 m, mais ou menos. Então eles botavam um para carregar a baliza, uns abrindo a picada e um para colocar, para transportar a baliza. E daí começou a pareinho mais ou menos essa altura assim. Mais ou menos esse tipo aqui. Eu pegava a baliza, lá começou com a parede dele dizia, puxa aqui, puxa a baliza lá, puxa lá, para botar em linha. Uhum. Em 49, que foi medido o terreno aqui, que era do meu avô que eu falei, fui eu que transportei a baliza. Daí quando o meu pai resolveu de medir o terreno para os filhos dele, que sou eu o mais velho, daí fui eu que transportava a baliza. Daí o agrimensor com o aparelho e eu com a baliza, ele com o aparelho ele mandava, muda para lá, muda para cá. Foi dividido o terreno aqui, eu não me lembro bem, mas parece que foi em novembro, o ano foi em 85, que resolveu de medir o terreno, já a doação já ele tinha feito. Se eu não me engano, a doação foi feita em 74, que ele deu o terreno. Mas aí a medição para dividir um para o outro foi em novembro de 85. Lá quase enchia a escola de gente. A casa de escola é uma casinha pequena, quase enchia. Pode ser que eu perca um. Ó, daquele tempo, os colegas de aula, era o... Vou começar por os alemão. O Ricardo Bira, a Cristina, irmã dele, que é a viúva do Miro Tujo, o Alberto Riste, Fernando Riste, a irmã deles, o Raimundo Riste, tinha um tal de Aldo, que era filho também era Riste, e daí dos outros era os irmãos do meu pai, tinha a Elvira, a Viroca que chamava, Maria e Minervino. E dos meus parentes, dos Paliano, tinha o Justiniano Paliano, mora no São Miguel, os filhos do Chico Inácio, Alicindro, não tinha o Vivardino Rodrigues, Alicindro Rodrigues, que era o Cindo que chamava, e o João, filho do Chico Inácio. E os filhos do Lico Inácio tinham só o falecido compadre José Maria Paliano. E daí, lá do Tacoroço de Baixo, tinha os Milindro Pereira, o José Ribeiro Chefe, Nerso Ribeiro Chefe, dois irmãos, Salomão Alves Rei, Nirza Alves Rei, tinha dois lá da Costa do Maromba, o Rogério Chefe, o outro mais embaixo, Francisco Jeremias, daí aqui para cima o Ipaminon de Xavier Moreira, uma irmã dele, Delurinda Moreira, Xavier Moreira. Daí para lá, onde estava hoje, eu acho que é dos filhos do Joaquim Gaspar, tinha o Nascimento Garcia, o irmão dele, o Serafim Garcia. Lá do núcleo tinha a Maria Guete, Nair Guete, Maria Guete, Eugênio Guete. O Oreste teve na escola também, mas o Oreste tem pouco dia. Os filhos do Francisco Sibiro, o Antônio Sibiro, a Gini, irmã dele, a Gini, que era mulher do Nino Bertão, o Quintino Mazuco, a Lina Mazuco, o Gentil Félix Carvalho, o Gentil Félix Carvalho chamava de Cotaneiro.
Daqui tinha um tal de Ivo Leal, era meu colega de aula, ia junto comigo. Do Butiazinho tinha dois que paravam na casa dos parentes deles ali, onde está o Gentil, para lá do Gentil, onde está o Garpão do Macedo, era o Maurílio Cordeiro, parece que não me engano, e o irmão dele, o Joaquim. O João Solete, a Geni, irmã dele, que era a mulher do Guardemura, a Justina do Antônio Orbertão, tudo estava na hora naquele tempo. Tinha do João Maria Calico, o Emílio, a Siroca, a Siroca é Horacília, Gomes de Oliveira, o sobrenome dele. E daí tinha o irmão dele, era Casimiro Gomes de Oliveira, chamava Rodega. Daí tinha uma meninota, mais ou menos uns 8 anos, acho que tinha na época, a Doraci, o nome dela. Esses filhos do Maria Calico, e os filhos, que eram Gomes de Oliveira, eram 4. E daí tinha os filhos do Vale do Rei, era Arve Rei, um casal. Tinha os filhos do Jango Chefe, era Ribeiro Chefe, eram tudo parente. Do Maria Calico, do Oswaldo Rei, do Jango Chefe, que era o chefe que eu falei, eram tudo parentes conjuntos. Estudavam, vinham de lá a cavalo. O Emilino morava com o avô dele para lá da Serra de São José. Ele vinha a cavalo de lá, vinha na escola comigo ali, Pereira de Souza. Ali onde estava, onde parou esse do Butiazinho, na casa do tal Lourenço Santana, tinha 2 rapazes que estudavam ali, João Batista de Inhaia e o outro era José Carlos Barconte. E a igreja, na época, ficava ali naquela vargem da tua casa ali para cima. Uhum. Que a igreja era ali. Daí botaram fogo na igreja. Queimou a igreja. Uhum. Daí depois daquela que fizeram a outra, onde está a igreja hoje. Quando fizeram aquela igreja ali de madeira, por último, tinha a igrejinha pequenininha. Aquela igreja de madeira que foi desmanchada por último ali, foi feita em 1947. 47 eu estava com 12 anos. Olha, o que trabalhou mais na igreja ali era o falecido João Cirino, que era o pai do compadre Guilherme Cirino, o compadre Guilherme se conhece. Uhum. E eu fosse o meu pai, o Chico Inácio, o Lique Inácio, tudo ajudava, um ajudava o outro. Mas os que mais trabalhavam na igreja ali era, e daí tinha o tal de Pedro Valêncio. E o Pedro Valêncio era primo deles, dos Inácio, e primo da minha mãe. Uhum. Chamavam Pedro Valêncio, mas era Pedro Vidal de Albuquerque. Chamavam Pedro Valêncio porque o velho era Valêncio. O velho Valêncio eu ajudei a sepultar no cemitério do Tacuruçu em 1958. O meu avô Tomás está sepultado aí. O meu avô está sepultado da entrada do cemitério ali para a esquerda. E o Valêncio, que era irmão dele, da entrada do cemitério para a direita. Eu sei que para fazer o primeiro fechado em roda do cemitério, meu pai trabalhou. Agora não me lembro que ano foi. Antes tempo a gente não pegava vento. Era tudo matão. Onde era mato, era uma capoeirada. A gente escutava aquele ronco do vento, assim por cima, fazia por cima do mato. A primeira serraria que eu conheci, montaram a serraria ali, no chegar no Gentil ali, passa aquele bueiro ali, para a esquerda, só passava naquele tempo não tinha bueiro, um passinho ali, para a esquerda ali, colocar a serraria, em 1949. Eu estava na escola quando montaram a serraria ali. Os pinheiros que tinha ali, na baixada, naquela água que desce de lá, desce ali, e de lá onde está ali onde está o campo de esporte, ali que ele fechar aquele povoado para cima ali, os pinheiros que tinha ali puxaram tudo a pescoço depois no Pátio da Serraria. E daí em 50,
Tinha uma serraria lá no, onde está o Lilico. De frente à casa do Lilico, para a direita, tinha uma serraria. Meu pai comprou uma madeira lá, em 1950. O mais era um pinhalão, serraria que tinha naquela época, que eu sei, era aquela ali. Mas aí é tudo pinhalão naquele tempo. Era movida aqui? Uma carneira grande, tinha que ter foguista. E a serra serrava, colocava a tora no estaleiro, a serra trabalhava de pé aqui. E daí o macaco que ia levando a tora, a serra de pé aqui. Dizia, aquela serra dizia a serra Tissot. Daí montaram uma serraria lá antes de chegar no lote 14, tinha uma serraria ali. Montaram outra ali onde está ali, no garpão do alemão, para chegar. Aqui onde está o Adriano Ribeiro ali, tinha outra serraria, só que aquela ali eu não conheci. Nem a de lá, o faxinal eu conheci. Montaram uma aqui embaixo, antes de chegar na Viralete ali para a esquerda. Mas mais perto era essa lá. A fita lá em cima eu fiquei conhecendo em 57. Nem na fita não passava. Para cada fita entrava à esquerda ali. Que eu sei, que eu via falar, conhecia o velho, era Antônio de Carli. Tinha o Antônio, tinha o primo, irmão dele, tinha os filhos dele, o Arcide, Laurindo. E quando eu fiz a casa aqui, o pastor pai tinha cedido os pinheiros para ele serrar as meias, aquilo de tal cebola dos piá ali. Ele mandou pegar as toras aí, naquele tempo era o velho de carro. Daí eles pegou os pinheiros do meu pai para serrar as meias, daí a madeira que ficou para o meu pai, ele me cedeu um pouco para fazer a casa ali, em 64. E ali, no Decarle hoje, não diz Decarle, daí já passou hoje diz eu passo a raiz. Mas daí que nem o terreno da firma hoje, já era do Decarle, diz que na época. Então hoje diz a firma de Marques. Você diz que lobisomens que não existem. Para falar a história de lobisomem, contavam que diz que uma vez estava uma turma reunida numa bodega, daí diz que era uma sexta-feira da quaresma, diz que tinha uns que numa mula muito ligeiras que disse, vou para casa, está ficando tarde. Aí diz que os companheiros disseram, mas então vá, porque eu sou sujeito lobisomem, hoje é sexta-feira. Diz que ele disse, o lobisomem não existe. A hora que eu encontrei o lobisomem, porque era cortado areador. E tinha um daquela turma que era lobisomem. E ninguém sabia. Daí quando foi lá uma altura, sartou um cachorrão. O cachorro se levantou de pé, põe as mãos em cima das paletas da mula. Ele disse, vocês que se encontrassem com o lobisomem que ia cortar de areador. Então corte de areador. O cara esmoreceu. Tem lugar que a turma contava um caso que via um cachorro, via um porco, via um cabrito. Eu passei várias vezes. Eu não tinha medo. Eu não dava qualquer hora, a pé, a cavalo, com chuva, com frio. Olha que nesses matos aqui, do outro lado do rio aqui era tudo mato na época. Eu varava aí qualquer hora, não tinha medo. E tinha gente que vinha, tinha que voltar da estrada porque vinha visagem. Tem lá uma tapera da cruz que diziam, lá em cima, porque no terreno da comadre Guilherme Cirino você conhece. A mulher dele é irmã minha, depois deu é ela. E o terreno lá é dela agora. Lá tem uma cruz, diz que deu uma doença num homem ali, de isto é lepra. Diz que o homem que estava de cama, até a mulher dele deixou dele, foi embora, estava enjoado de cuidar dele. Eu conhecia a cruz ali. No meio do mato tinha uma estrada que assim, outra que entrava e ia para lá. Logo da encruzilhada para frente, ali para a direita, tinha a cruz. Uma cruz feita de embuia, bem quadradinha, essa grossura assim, os braços da cruz, tudo bem farquejadinho. Daí diz que a mulher foi embora e deixou o marido ali na cama. Eu sabia até quem é que era, não me lembro. Foi lá visitar ele, disse que ele estava morto. Daí disse que ele estava morto, derrubou ele, fez uma forma a par da cama, dentro da casa, e enliou ele nas cobertas,
derrubou na copa, cobriu e lascou fogo, para não aumentar na veia. E se eu não me engano, o nome do homem que queimaram aquela vez ali era Felício. Ali dizia estar perto da cruz. E quando queimaram a casa, o homem acharam morto sepultado da casa, daí fizeram aquela cruz. Mas era bem quadradinho. Queimou a casa ali, ficou o mato jogado lá. Veio um pinhalzinho em roda. Esse pinhal ali o meu pai vendeu em 79. Eu não tenho pinhão ali. Até tirar pinha eu tirava ali. E ele contava que uma vez ele foi, não sei se ele foi na casa do meu avô, depois. Porque ele tinha a estrada que ia para lá e a que entrava à esquerda ali, antes de chegar na cruz, ali dizia o trajeto do Zidal. O Zidal é o meu avô. E daí o Inácio, que era irmão dele, chamavam a região do Zidal. Então meu pai contava que ele tinha um burro, chegou bem na encruzilhada, que avistou a cruz lá, disse que o burro levantava nos dois pés e virava, daí não pôde passar. Daí ele pegou, em vez de passar ali, ele pegou e foi pela outra estrada. Daí, passado depois, ele contava. Eu conto porque eu digo, ele conta porque eles contavam. Depois ele passou de novo ali, na encruzilhada não viu nada. Ele não viu nada. Mas quando chegou na encruzilhada, disse que o burro fez um jeito de entrar para lá e virou de volta e entrou. E um barulho acompanhou ele até chegar lá na tapera da turma, que diziam, que eu falei, lá onde está o Santinho, que um barulho por dentro do mato aqui. Ele ia na estrada e o barulho por dentro do mato aqui. O burro, cada passo, dava uma negada. Quando chegou lá, né, na tapera da turma, que dizia onde está o Santinho, ali terminou o barulho. Porque ali era tudo do Inácio Vidal. O Inácio era o pai do Lique Inácio, Chico Inácio, o Harley, você não conheceu, o Frásio Inácio, o Joaquim Inácio, chamavam Inácio porque o pai deles era Inácio. Então ali onde está aquela turminha ali, os filho, neto, bisneto do Pastor do Rico, ali era o terreno do Pastor do Inácio, velho. Ali eu conheci mato, bugreirado, essa grossura assim, era só um carreirinho assim. A primeira vez que eu passei ali, que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 5 anos, acho. Quando cheguei na casa dos velhos, eu cheguei a chorar de cansado. Mas carreiro fundo dessa altura, tinha lugar que era carreirinho baixinho assim. Tinha lugar que ficava meio fundo dessa altura assim. Essa morte lá foi no dia 1º de 1958. Se estranharam a turma lá, daí um pregou a faca no outro, o que morreu primeiro está sepultado no cemitério de Itaporuçu. Chamavam pelo Guri Gomes. Mas era Claro Osvaldo Borges de Mato. Está sepultado ali. Tem o túmulo dele ali. E daí os irmãos dele, e o que matou ele, pegou a faca nele, quando ele caiu, o outro correu, o que faqueou ele correu, em vez de pegar a estrada, não, correu para o mato e entrou para dentro da casa. E correu por dentro da casa, daí um foi atrás dele, dos irmãos do morto, um foi atrás dele, o outro fez a volta. Quando ele se jogou na janela para se jogar para fora, o que fez, juntou ele de volta. Diz que contava que deram 14 facadas nele. Era Henrique o nome do homem. E daí, logo em seguida, 2 irmãos se estrearam ali e um pregou o facão no pescoço do matou. E era de uma família de Brande aqui do lado de Bicuí, se não me engano. Eram uns morenos. Eu conheci um deles. E logo em seguida, chegaram com um caminhão carregado de tora ali, foram descarregar a tora e o cara facilitou. Desengataram lá, naquele tempo era com corrente, com catraca, para prender a tora no caminhão. A tora rolou e veio em cima do carro. Aí morreu 4. E essa briga que deu lá, que morreu esses 2, é lá onde, na serraria, que onde está o Jodaí já. Ah, certo. Isso foi no dia 1º de 58.
E ali na bodega era do Supremo Gomes, ali onde está o Marcelino, irmão do Maciora. Ali se estranharam um tal de José Teófilo, que chamavam, um tal de Argil Marconde. O Argil Marconde é o pai do Ni Marconde. Foram para a bala ali, morreu o tal de José e o Argil Marconde. E se eu não me engano, essa morte ali foi, eu não sei o mês nem o dia, mas foi em 51. Porque quando eu entrei na escola do Frade Marconde, tinha recém acontecido aquela morte, o Frade estava de luto, de morte do Argil, que era filho dele. Porque o Ni é neto do Frade Marconde. O Frade Marconde é o sogro do Pascoal. A Vânia do Pascoal ajudou o Frade da aula para nós ali. Parece que a Vânia parece que é 2 anos, parece que é mais velha. 22 anos, eu acho. Quando a Vânia entrou na aula. Mas ela, quando eu estive na escola do Frade, ela ajudou para o Frade dar aula para nós. Foi numa carreirada, deu uma carreirada antes e perdeu. Uns era o contrário, o contrário que perdeu, disse que jurou. Daí marcaram outra carreira, daí os que perderam a carreira, eles que disseram. E na próxima carreira nós ganhamos na perna da canela e cavalo, ganhamos na bala. Daí na próxima carreira se estranharam, daí morreu 3. Daí o Frade foi buscar, para levar no cemitério, não sei se foi para levar no cemitério ou onde, com a carroça. Nem depois não era, a carroça tem burro. Então o Frade do pai foi junto. Tinha um que era muito gordo, derreteu a banha e pegou, grudou na banha do próximo, na caixa da carroça, e ficou, quando estava o tempo se arrumando para a chuva, vertia. Ficou umas manchas assim, na caixa da carroça. Quando o vô veio em Campo Novo, ele trouxe a carroça. Por o que o pai contava, eu acho que ele tinha uns 15 anos, 18 por ali. É quando estava pisando chuva, vertia. Não vertia dele, diz que só aparecia. Ele voltava tudo, sangue misturado com banhas. Tinha uns que eram muito gordos. E esse cara que era muito gordo, disse que ele não estava na briga, disse que ele foi correr. Quando começou a tiraiada, foi correr, foi atravessar a raia. Não correr, atravessar a raia. Pegou uma bala nele e caiu. A Marli, a mais velha, Marli de Fátima. E daí o Carlos de Jesus. A Lourdes, Marli de Lourdes. Daí a Noeli, que mora em Correia Pinto, a Noeli é Aparecida. Daí a Nerci, a Soili, o Adenirso, que chama ele o Dene, ninguém conhece por Adenir, só conhece por Dene. E daí o João, que é João Adair. Neto, o Eduardo, o Ricardo, que são os filhos da Nerci, a Diana, Indira, Tomás, os filhos da Nerci. Os filhos do Carlos é o Gerardo e o Ronaldo. Os filhos da Noeli é o Maurício, Soeli é o Franciel. E daí tem da Marli, a Marli não tem filho nenhum, tem um criado, é Douglas. A do João Dair é Thaís, não é a Manol. Bineta e o Thais, Carlos, que é o piado do Gerardo, tá aí nós. Fiz a Nerci, a Cecília e a Alice, daí da Soeli, que é o neto da Soeli, é a Vitória e o Domingo Liar, era muito mentiroso, só que as mentiras dele não davam prejuízo para ninguém. Ele contava que uma vez foi caçar, daí mandou soltar os cachorros numa coxinha e ficou esperando. E Pedro vinha com o risco, ele atirou o veado por detrás e deu nos olhos do veado. Daí perguntava, mas o Domingo, como é que atirou por detrás e deu nos olhos do veado? Mas isso acontece quando eu levei a espingarda, o veado olhou para ver o que era. O Domingo era irmão da Carolina, que era madrasta do meu pai.
dos homens era o mais velho, Domingo Liar. Domingo Liar, quando ele foi embora daqui, ele morava aqui da casa do Mirto, que na Lia Moraes ali, da casa do Mirto para baixo, e morava ali. O Nersão é sobrinho da mulher do Domingo Liar. A mulher do Domingo Liar era Cristina. E o avô do Nersão, o pai do Nersão era Cizinando. E o Nersão era filho do Virgílio Ribeiro. O Virgílio era irmão da Cristina, que era a mulher do Domingo Liar. Daquele Ribeiro aqui, da família da Gisele, do tronco mais velho ali. E o cara que morreu lá, que mataram lá, era um tal de Messias Caetano que chamava. Eu não conhecia. Eu me lembro que eu cheguei na bodega assim, o cara estava sentado na parte da porta assim. Eu não conhecia ele. Daí eu tinha mais 2 companheiros junto comigo, fiz ali, não me lembro o que é que eu peguei ali. Saí. Quando nós saímos naquela baixadinha ali onde está a menta ali, naquele tempo era capoeirada, tudo aquilo ali, nós escutamos um tiro. Daí no outro dia nós fomos na escola, estava a notícia que o José Leoné, que era o marido da professora, tinha matado o Messias Caetano. E o Messias Caetano ele matou por causa de roubo. Ele botaram, quando entrou a professora ali, logo que eles entraram, botaram o marido dela de delegado. Daí aconteceu um roubo ali, descobriram que foi o Messias Caetano. Daí um perseguia o outro. Diz que ele dizia, não sei, diz que ele não queria matar o homem, mas o homem perseguia ele. Daí o homem foi esperar ele na bodega do Beltrão. Ele viu quando o Leoné saiu da casa lá, ele morava na casa da escola. Quando ele saiu de lá, disse que ele foi no barcão e pediu, conversou, me dá um pão, que era dar para aquele cachorro que veio lá. O delegado chegou na escada, que botou o pé na escada, que levou o pão assim, delegado. Atirou dentro da bolsa e chegou dois dentro. Pulou por cima, foi no barcão, pediu uma vela, ainda não deixou o homem morrer sem vela. E era mais um homem, mais ou menos minha altura, assim, meu corpo, assim, moreninho, zoinho meio gateado. Foi naquela canhada no Teco ali. Quando eu entrei na escola, era tudo. Até quando eu entrei na escola, ali tinha uma roça, bem onde está o Teco ali. Ali depois, ali para lá, para cá, ali era tudo capoeira. E se eu não me engano, isso aí foi em 1940, final de 1946. Ele trabalhou, não posso me lembrar se foi um dia ou 2 antes dele morrer, ele trabalhou com nós aqui. Diz que ele foi fazer uma compra para fazer um auditório lá no Jumaria Calico. O Jumaria Calico era onde está a prefeitura aqui, o Jumaria ficava para a esquerda ali. Levou a espingarda e deixou ali, naquela canhada, na capoeira. Foi lá, fez a compra, quando voltou, pegou a espingarda pelo cano e estourou. Umas horas da tarde morreu. Era João Leal dos Santos. Um chamava o João Leal dos Santos, outro chamava o João Cacilho por causa da velha. Nós chamávamos para ele o Jango. O Jango era o pai do Antoninho. O Antoninho é o segundo da família do Jango. A primeira da família do Jango, desse homem que morreu ali, é a comadre Ivanir, que havia com o padre Rafael. O Jango morava ali, não entrar para casa do Antoninho, agora ali, que era do compadre Anjo. O Jango morava naquele fundo ali, para a esquerda ali, onde tem umas plantas do Arcide ali. Ali que morava o Jango na época. E o Jango era irmão do Domingo Liar e da Facida Carolina, que era a madrasta do meu pai. Trabalhei com carroça de cavalo. Trabalhei com cargueiro. Hoje eu estava olhando o meu neto, que é o Piado Geraldo, estava com 9 anos. Eu, quando estava com 9 anos, meu pai ia para a roça com os cargueiros, chegava lá, carregava os cargueiros, me mandava para casa com os cargueiros para minha mãe descarregar. Eu com 9 anos. E dou nome de qualquer peça da cangaia do cargueiro, dou nome por nome. O nome do cargueiro é a cangaia. Daí para apertar a cangaia tinha a cincha,
peitoral pega na cangaia, pega no peito do cavalo. E daí o cesto, quando não é o cesto, é a bruaca. Os dois, tanto a bruaca e o cesto tem a arça colocada na cabeça cangaia aqui. O cesto seria de taquara. De taquara. E a broaca de couro? De couro. Daí vem aquela arça, vem engancha na cabeça da cangaia, assim. E daí vai a bruaca, com comparação à bruaca, a bruaca tem uma tampa, é cortado já o couro para fazer a tampa vir por cima. A tampa da bruaca. E daí por cima da bruaca, do cargueiro, para não entrar água dentro do cargueiro, dentro da bruaca, tem o ligar, feito de couro. Uma lasca de couro dessa largura, mais ou menos de 1,5 metro. Depois de colocado a bruaca na cangaia, que nem a cangaia que é assim, coloca a bruaca, vai aquele ligar, é chamado por ligar, uma lasca de couro. Daí para apertar aquele couro, ligar em cima do cargueiro, tem a riata. A riata é uma lasca de couro, dessa largura assim, mas aquela riata prende tanto o cargueiro de cesto como o cargueiro de bruaca, ela prende dos dois lados. Numa ponta tem um argola, comparação nós dois estamos com o cargueiro. Eu pego a ponta da riata, dou uma laçada na bruaca, você pega lá, dá outra laçada na bruaca e joga a ponta da argola lá, e eu pego aqui e aperto aqui. Bem apertado. Daí prende o ligar em cima do cargueiro. Daí pode dar água, pode chover, o que está dentro do buraco ali não morre. Olha, vou falar em cargueiro. O meu pai carregava daqui, ia para a videira com 2 cargueiros carregados de mel. Cargueiro, levava, cada buraco era 2 latas de mel. Cada lata de mel era 28, 29 quilos cada lata de mel. Cada cargueiro era 4 latas, levava para a videira. Era 2 dias para engordar. Quanto de mel que ele levou para a videira? E a cera, preparava a cera e botava dentro de uma bolsa e banhava entre as duas brocas em cima, estava em sobrecarga. Daí ele levava o mel, cera, ele trazia açúcar branco ninguém usava, era açúcar amarelo, café, sal e o tecido que diziam fazenda para fazer roupa. Levava o mel, levava a cera, vendia lá e trazia tudo isso aí, trazia para o cargueiro. E quando ele não levava mel, às vezes ele levava só um cargueiro de mel, era 4 latas o cargueiro. Às vezes ele carregava um pouco de sal, um saco de sal, meio saco de açúcar. Ali vinha café, vinha erva, alguma coisa a mais que precisava, e o tecido. O tecido que eles diziam fazenda, comprar fazenda, fazer uma calça, uma camisa. Eu com 7, 8 anos, eu estava com meu pai na rota, ajudando o carpi. Não sei se ele comprou, o que é que fez. Ele arrumou uma enxadinha dessa largurinha, assim, prometinho. E eu ao par dele. Ele carpindo e eu ao par dele. Quando ia nós dois, eu e a comadre, ela é mais nova do que eu, 1 ano e pouco. Para não atrapalhar o serviço, ele carpindo aqui, botava eu de um lado aqui e ela do outro lado, para não conversar, para não atrapalhar o serviço. O trigo, quando ele começou a plantar trigo, que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 6 anos. Era aberto a cova, rechada e jogado trigo. Tinha cortado com a foice, tinha uma foicinha, e quem não tinha foice cortava com a faca. Pegava a faca, pegava uma macete aqui, ó. Peguei o trigo lá e puxei a faca aqui assim, cortou o trigo lá e pegou a faca. Eu estava com 12 anos quando aconteceu isso aqui. Olha, esse trigo era banhado, que eu falei, banhado na cancha. Daí guardava ele. Quando chegava a época, quando queria fazer o pão naquele tempo, quase ninguém usava. Levava o trigo no moinho para fazer a farinha.
para moer o trigo. E o trigo era aventado na peneira, que eu falei, no opá, nem peneira não era, no opá. E quando o moeiro era caprichoso, ele pedia uma vazia para botar a farinha de primeira, a farinha de segunda e outra para fazer por rolão, para misturar. Quando ele descobriu, o moeiro descobria que o freguês era caprichoso, ele pedia cada espécie de farinha, ele pedia uma vazia para não misturar. O trigo para guardar era guardado num caixão. Quando começou era numa caixa, num cesto, balaio, no grão, guardado no grão. Daí quando veio a triadeira, daí foi feito um caixão grande para colocar. A primeira triadeira que nós pegamos para bater trigo foi em 1949. Antes era batido o trigo, preparava o chão na parte da casa e botava o trigo ali e batia com o talimanguá. Era do pai do Joel, Eduardo Vacareno chamava, mas era Eduardo de Oliveira. O Joel se conhece, é o pai do Joel, em 1949. E de tão boa que eram as estradas, tinha uma junta de boi puxando da triadeira e o velho Eduardo carregava o motor numa carroça de cavalo. Quando foi em 1950, veio os Olivos. O Raimundo estava junto na época. Era o Raimundo, o Augusto, tio dele, e o Luiz, tio dele também. Eram três. O Augusto, o Luiz e o Raimundo. Em 1950. Eles tinham uma junta de boi para puxar a triadeira e outra junta para puxar, para carregar o motor, para ficar ligeiro. E eu sei o nome dos bois, tudo eles. Os bois da triadeira, um era o Estrelo e o Divertido da triadeira, e o que puxava o motor era o Lampião e o Jardim, o nome dos bois. A triadeira tinha duas cordas. Em comparação, a triadeira era aqui, tinha uma ladeira para cá, para não puxar, para não cair a triadeira para cá, puxava aqui. Quando lá na frente pegava uma ladeira para cá, puxava aqui, para não cair. Eu já ajudava na triadeira, pegar trigo lá algum tinha empiado na roça, outro tinha um paior para guardar o trigo lá, ajudava a juntar o trigo de lá, jogar em cima na mesa da triadeira. Depois comecei a trabalhar, eu preferia trabalhar na paia e não ajudar lá no outro serviço da triadeira. Quando chegava a triadeira numa pia de trigo, eu já passava a mão no garfo e não entregava para os outros. Primeira hora que eu bati arroz em triadeira foi o Neno, sogro do Jodair, que bateu o arroz para nós. Foi em 71, o primeiro arroz que eu bati na triadeira. E daí milho, não me lembro que ano foi. Se eu não me engano, o milho foi em 70, 69. Primeiro ano eu bati milho em triadeira.